Aleluia. Amém. Vamos continuar na presença do Pai nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar os nossos corações, como tem feito até aqui. Amém. Eu não queria apenas parabenizar as mães, mas mais que isso, quero poder desejar que o Senhor continue a abençoar, a dar força, a renovar as forças, a sabedoria, né, mais esse dia, para que você continue hoje, amanhã e sempre, amém? Criando seus filhos debaixo da sabedoria e da direção de Deus, porque o dia das mães é todos os dias, né? Ele começa às 0 horas e termina às 0 horas, ou seja, não tem descanso. Então, mais que um feliz Dia das Mães, que o Senhor renove cada dia e te dê sabedoria para que você continue a direcionar e responder a Deus a essa missão que é ser mãe. Amém? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, que o Espírito Santo de Deus continue verdadeiramente a ministrar nos nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, que o Senhor encontre lugar no nosso coração e nossos ouvidos espirituais estejam abertos para a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é Dia das Mães, mas eu queria falar um pouco para os filhos, porque todos nós que estamos aqui também somos filhos, né? Você é mãe, mas antes de ser mãe, você é filha, você é filho. Então, queria falar um pouco para os filhos, e antes de nós falarmos para as mães. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus venha ministrar, tocar nas nossas vidas, e que o Senhor verdadeiramente possa fazer, Senhor, morada dos nossos corações, e a Tua palavra encontre, Senhor, lugar nos nossos corações, na nossa alma. Tira, Senhor, toda a surdez espiritual. Pai querido, coloca os Teus anjos, cobre-nos, ó Pai, com o sangue do Cordeiro, que a Tua unção e a Tua graça, Senhor, seja sobre as nossas vidas. Dependemos de Ti, pois sem Ti nada podemos, Senhor, mas confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? A palavra do Senhor, Efésios capítulo 6. Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Amém? Efésios capítulo 6. Diz assim: Filhos, verso 1. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o a disciplina, a admoestação no Senhor. Falar algo, querido. Muitas pessoas perguntam, pastor, o que significa de fato esse honrar? Né? A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar os nossos pais. Essa palavra honra aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, justamente nesse mandamento, que é o 4º mandamento, para honrar pai e mãe. É a primeira vez que essa palavra na Bíblia. Sabe, irmãos, e a primeira menção é muito importante porque fala o seu sentido no resto da Bíblia. Mas o que significa este honrar? Né? Quando é que nós honramos e quando é que nós desonramos os nossos pais? Né?
Naturalmente, nenhum de nós somos perfeitos, né, querido? E eu, como filho, obviamente, não sou perfeito. Se perguntar para minha mãe se eu pedir, o que eu preciso de mudar, com certeza ela falaria uma listinha, né? E a primeira coisa da lista é que ela diria que eu devo ir mais na casa dela, né? Mas o que é esse honrar? A Bíblia fala algo sobre esse honrar. Em primeiro lugar, nós honramos quando nós temos em alta consideração. Nós honramos quando a opinião do outro para nós é sumamente importante. Então, nesse sentido, os filhos, em primeiro lugar, honram os pais quando honra o nome do nome dos pais que ele carrega, né? Porque nós carregamos o nome dos nossos pais. É verdade que hoje em dia, né, pelo fato de alguns sobrenomes, né, estarem tão popularizados, não significa muito ser esse nome ou aquele, né? Mas nós carregamos o nome dos nossos pais à medida em que o seu nome não é realmente o seu sobrenome, né? O seu nome é o nome do seu pai. Nos dias de Jesus, o sobrenome era sempre o nome do pai. Por exemplo, o nome de Jesus natural é Jesus ben José. Sabia disso? O nome de Jesus era Jesus ben José. Todas as vezes que o pessoal fala, escuta, não é esse aí o filho do carpinteiro, o filho de José? Na verdade estão dizendo, não é esse aí Jesus ben José? Esse era o nome de Jesus. Normalmente se dizia o nome da pessoa junto com o pai. Esse era o normal. Você sabe que até hoje é assim, tá? As pessoas identificam umas às outras ou pelos pais ou pelo cônjuge, né? Então é assim que normalmente se diz, né? Você viu o Daniel? Daniel, que Daniel? O Daniel da Ana Cláudia, né? Então, na verdade, o nome dele acaba sendo, né, o nome da Ana Cláudia. Por quê? Porque é referencial. É a mesma coisa a Ana, né? Tanta Ana, né? Então pergunta-se, que Ana? A Ana do Daniel, né? Na verdade, esse é um nome. E é nesse sentido que nós carregamos o nome do nosso pai. Porque normalmente se diz, né? Esse é o João, filho da Maria, né? Aquele ali é o fulano, filho de Beltrano, entende? Então, é a maneira que você carrega o nome. Portanto, os filhos honram o pai e a mãe quando eles têm um comportamento digno. Essa é a maior honra que o pai e a mãe pode ter, né? Uma certa vez um irmão estava contando, né, uma experiência que ele teve há alguns anos atrás, e a gente estava falando sobre isso, e o filho dele estudava numa escola, e o filho dele chegava em casa e contava uma história para ele. Ele dizia, lá eu estou sendo injustiçado, o pessoal só pega no meu pé, o professor só pega no meu pé. E um dia ele chegou em casa com um comunicado de expulsão da escola. Uma escola particular, bem conceituada, cara. Foi expulso da escola, literalmente. E nem chamaram o pai para ir lá conversar. O irmão então ficou indignado, né? E aí ele estava contando que ele pegou e foi até a escola para tirar satisfação com o diretor. E o diretor falou algo tão terrível para ele. O diretor falou, o seu filho foi expulso, porque nós não queremos gente desse tipo na nossa escola. E tem mais, nós não queremos nem que pais do seu tipo também estejam na nossa escola. Porque pais que têm filhos desse tipo não deveriam entrar aqui. O irmão ficou totalmente chocado, não sabia o que dizer, perplexo, porque foi muito agressivo. Mas ele também não sabia o que o filho dele estava fazendo na escola. E o filho estava envolvido, vendendo droga na escola. E o pai não sabia. Não tinha a menor noção, né? Escola boa, né? De classe média. Isso desonra. Você honra os seus pais quando você honra como você honra Deus, honrando o nome dele, andando com dignidade. Porque às vezes os filhos fazem coisas que não se ensinam em casa. Às vezes os filhos cortam o coração dos pais. Nem tudo que os filhos fazem são os pais que plantaram. Filhos fazem semeadura por conta própria quando chegam à idade. Muitas vezes nós cortamos o coração dos nossos pais quando nós agimos assim. E não podemos dizer que agimos assim porque eles ensinaram, porque eles não deram exemplo. Porque na verdade às vezes você faz coisa que nunca se viu na casa fazer, né? Eu vejo pessoas fazendo que eu tenho certeza que jamais seus pais fazeriam. Isso é vergonha. O contrário de honra é vergonha. Os filhos devem honrar, deve ser motivo de glória. O filho honra o pai quando ele estuda, quando ele termina a faculdade, quando ele conclui o ciclo, quando ele é um bom marido, uma boa esposa. Isso é honra. Mas também os filhos honram o pai e a mãe quando sustentam, quando é necessário. Porque lá em Provérbio 3:9 diz o quê? Honra ao Senhor
com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deus quer ser honrado também, mas Deus não quer ser honrado só da boca para fora. Deus também quer ser honrado com atitudes práticas, com iniciativas. Enfiar a mão no bolso e dizer: está aqui, está precisando de dinheiro, conta comigo. Jesus disse que os fariseus não honravam os pais, porque viam os pais passar necessidade, pegavam dinheiro e traziam para Deus. E dizia: não, esse dinheiro aqui é de Deus, não posso dar para os meus pais. E o Senhor dizia: você acha que Deus é honrado com esse tipo de oferta? Não é. Dá para Deus o que é de Deus, mas também dá para os seus pais o que é devido aos seus pais. Conheço filhos que os pais trocaram a fralda, passaram noites em claro, colocaram na escola, deram estudo, foram buscar, foram levar todos os dias na escola, cresceram fortes, saudáveis, e hoje comem na mesa do pai, comem de tudo, usam a água, a luz, o teto, e recebem o seu salário e não compram meia dúzia de pão. Entende? Não sou capaz de chegar para os pais e falar assim: pai, está aqui, eu quero honrar, porque vocês são dignos de honra. Está aqui, pai, para ajudar na despesa, o pão, seja lá o que for. Independente da necessidade dos pais, é uma questão de honrar os pais. Sabe, mas compra os seus tênis, compra os seus joguinhos, compra os seus games, compra as suas roupas de marca, seus celulares de última geração, suas viagens com os amigos, entende? E depois as coisas não são abençoadas. As coisas não dão certo e começam a vir tribulações, e depois eles perguntam: Deus, por que o Senhor não me abençoa, Senhor? Eu te honro, Senhor, eu vou à tua casa, eu toco, eu canto, eu oro, mas não honra o pai e a mãe. É um princípio de Deus, é brecha, querido. E você precisa entender também que quando você se casa, você está ampliando os seus pais naturais. Então, quando você resolve se casar com o rapaz, você está assumindo os pais dele. E quando você, rapaz, se casa com uma moça, você está assumindo os pais dela. Não assumindo no sentido que tem que sustentar para o resto da vida, não é nesse sentido, mas assumindo no sentido de cabe a você honrá-lo. Né? É interessante que em inglês, genro e nora são chamados de filhos também, né? São filhos diferentes, né? Vamos dizer assim, literalmente seria filhos da lei, ou filhos segundo a lei, mas são chamados de filhos, porque são filhos mesmo. Porque às vezes se vê, inclusive, dentro das igrejas, isso é lamentável, são noras ou genros que impedem os seus maridos de cuidar da sogra. Noras que impedem, dizem: não, você não vai dar nada, você não é o único filho, você não vai ajudar em nada, não, você não vai fazer. Noras têm feito isso. Isso traz maldição na sua vida. Você quer prosperar? Abençoe seus pais. Abençoe seus pais. Então não fique pensando que a honra é somente do filho natural. A honra também deve ser da nora, do genro. Isso também deve ser honra. Esse também deve honrar. Veja o que diz ainda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o coração dos pais deve ser convertido agora aos corações dos filhos, e os corações dos filhos devem ser convertidos aos corações dos pais. Olha o que diz em Malaquias 4, versos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A vontade de Deus é converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a bênção dele esteja sempre sobre nós. Essa é a vontade de Deus. Converter o coração para alguém é reconciliar-se com essa pessoa.
Quando nós falamos de converter o coração, estamos falando de uma reconciliação. Mas talvez as mães, né, que estão me ouvindo podem estar dizendo: eu não preciso reconciliar com meu filho. Eu não tenho mágoa do meu filho, dos meus filhos. Eu não preciso de converter no meu coração o filho. O que é isso, né? Deus que me livre, se algum dia ficaria magoado. Muitas mães querem passar, né, para a gente a ideia de que elas são perfeitas, não é verdade? Que jamais ficam tristes, que jamais ficam ofendidas, que jamais ficam magoadas. Porque seria duro, às vezes, né, na cabeça de algumas mães, admitir isso. Mas isso é um engano. Muito se tem falado a respeito do que os pais podem fazer com os filhos, não é verdade? Né? A gente deve ter ouvido já toda a sua teoria psicanalítica freudiana, que mostra como os pais podem traumatizar os filhos, como os pais podem fazer isso, aquilo, outro com o filho. E na verdade, nós também vemos nos jornais constantemente pais, né, que abusam de filhos, pais que abandonam filhos, pais que violentam filhos, pais que fazem todo tipo de coisas terríveis com o filho. Isso tudo nós sabemos que acontece. E de certa maneira é verdade mesmo. Mas e o inverso? Quanto de nós falamos sobre isso? Dos filhos que magoam o coração dos pais. Dos filhos que decepcionam os pais, dos filhos que agridem, e até fisicamente, verbalmente os pais. Quantos falam a respeito disso? Quantos dizem algo a respeito disso? Não sei se você lembra, no começo do ano de 2005, né, saiu na manchete do jornal, uma garota que fez um bolo especial para a família e matou todos envenenados. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens iriam se tornar desafeiçoados aos pais. Vivemos, portanto, querido, hoje uma geração não só que possui às vezes pais que fazem coisas, mas uma geração de filhos que tem ferido muito seus pais. Uma geração de filhos que tem magoado muito seus pais. Basta você ver um pouquinho de televisão. Eu sinceramente, eu tenho uma certa resistência com novelas, né? Particularmente da Rede Globo, né? Onde os pais significam nada. Onde os filhos tratam com os pais de igual para igual. Onde o pai e a mãe se tornou-se apenas um coleguinha dele. Qual que é o resultado de tudo isso? Mães, pais se tornam feridos na alma. Pequenas feridas vão se acumulando no decorrer dos anos. Pequenas feridas vão se juntando e vão destruindo o relacionamento. Pastor, eu me recuso a pensar assim. Meu filho não. Meu filho é perfeito. Não existe filho perfeitos. Como não existe também pai perfeitos. Né? Eu sei que talvez você já deve ter até falado para o seu filho hoje, né? Não precisava disso não, meu filho, nem precisava, você é o melhor filho do mundo, né? É a sua cara, né, como mãe. Mas nós sabemos que você é gente, né? Minha mãe não está aqui. Eu sei que muitas vezes eu posso ter magoado e ferido, né? Não feridas graves, né? Graças a Deus, mas feridas que exigem reconciliações. Feridas que exigem uma reconversão. Né? Há tanta coisa que filhos podem fazer, querido. Há uma lista de coisas que filhos fazem, que às vezes magoam. Né? Pais sonham coisas para os filhos, mas os filhos os decepcionam. Decepcionam não estudando, decepciona não se esforçando, decepciona não chegando ao fim dos estudos, né, como havia planejado. Né, alguém fala, não, isso aí é pequena coisa. São pequenas coisas que se acumulam. Filhos envergonham os pais diante dos outros, não é verdade? Filho envergonha os pais diante dos outros. Aí você fala, isso é coisa à toa. Mas às vezes aquela raiva que você fica naquele momento é apenas uma expressão do seu ferimento. Você ficou magoado com aquilo, como é que seu filho fez aquilo com você? Como é que pôde expor você daquela maneira na frente de amigos, de parentes?
né, de pessoas que você até queria mostrar quanto seu filho é precioso. Essas coisas ferem. Muitas vezes filhos também são ingratos, não reconhecem o esforço que os pais fazem. Na verdade, a maior cobrança que as mães fazem não é essa, um pouquinho mais de gratidão, né? Tudo que eu queria era um pouquinho mais de gratidão, de reconhecimento da importância que eu possa ter tido na sua vida. Isso fere. Às vezes também as mães fazem grandes renúncias, renunciam grandes carreiras, renunciam a profissões bem remuneradas, renunciam noites de sono, renunciam o melhor pedaço de bife, renuncia o seu próprio estudo, renuncia muitas vezes até o simples sapato que ela gostaria de ter, gostaria de comprar. E naturalmente se ressentem, porque o filho depois torna-se um sonho frustrado. E ela fica pensando: o que valeu tanto investimento, se esse menino não é capaz de reconhecer nada, de corresponder a nada. Filhos adultos ignoram a necessidade dos pais. Pais que às vezes passam por dificuldades até financeiras. E filhos que simplesmente ignoram. Você pode dizer, principalmente as mães, né? Você procura arrumar uma desculpa. Não, mas ele está muito ocupado, se ele pudesse ele faria. Mas lá no fundo, você sabe, uma pequena ferida se fez. Acreditei tanto nesse menino. Feridas vêm. Filhas magoam pais e mães, né? Tendo relacionamentos com seus namorados, às vezes engravidando, solteiros. Isso magoa. E a mãe fica sabendo, né, que a filha está dormindo com o namorado. A mãe chega para falar alguma coisa e a filha simplesmente repele, dizendo: ninguém tem nada com a minha vida íntima, pessoal. Isso magoa. Nenhuma mãe quer isso para a sua filha. Nenhuma mãe quer isso para o seu filho. Por mais que esse mundo diga que isso está ficando moderno, aqui ainda é assim, querido. Nenhuma mãe quer isso. Essas coisas ferem, envergonham, desonram e produzem relacionamento destruídos, desequilibrados. Às vezes os filhos falam palavras duras, respondem com aspereza, com rispidez. Na verdade, a rebeldia é uma das coisas que mais desonra os pais. Poucas coisas envergonham mais uma mãe do que o seu filho dando uma birra, é ou não é? No meio do supermercado, o menino de 5 anos resolve dar aquela birra. Ela fica desconcertada. Ela é capaz de largar o carrinho, catar o moleque e ir embora. De tanto que ela fica desconcertada. Agora imagina quando essa birra é de um garoto de 15 anos de idade. 15 anos de esforço, 15 anos de renúncia, 15 anos de dedicação, 15 anos de sonhos, 15 anos de preocupações. E esse garoto, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua conduta, com as suas palavras, em outras palavras, está dizendo para a mãe: não valeu de nada, tanta dedicação, tanta renúncia, de tanto esforço, porque eu não te respeito e não considero as suas opiniões. Os filhos não dizem isso com todas as palavras, mas dizem através de atitudes, do respeito, da consideração, do comportamento. Depois chega no dia das mães, com uma embalagem de presente nas mãos. E querem a bênção de Deus. Decisões sérias são tomadas, muitas vezes. E os pais são apenas comunicados. Estou indo para os Estados Unidos. O que é isso, meu filho? Como? Quando? Quando vai ser isso? Por quê? Não liga, não se preocupa não, porque eu já estou indo. Eu cuidei desse moleque a vida inteira. Na hora de uma decisão dessa, será que ele não poderia pelo menos perguntar minha opinião? O que eu acho disso para ele? O que isso pode significar para ele? Eu estou citando algumas situações apenas que podem ferir. Quem sabe numa medida ou noutra, né, você, mãe, também tem se sentido ferida. E você às vezes tampa isso. Porque você não se permite ficar ferido, né, com o seu filho. Não posso, eu sou mãe. Mães não ficam feridas, mãe não se magoam. Mães são mulheres extraordinárias e perfeitas. Como é que eu posso
conceber que eu posso estar chateado com o filho. Não, de forma nenhuma. Mas presta atenção. Hoje é dia de reconciliação, querido. Mas só há reconciliação se você tiver coragem de assumir que você é mãe, mas que você é gente. E como gente, você às vezes se fere. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa do dia comercial, né? Do dia das mães ou do dia dos pais, né? Porque tem que ser uma atitude nossa. Tem que ser uma atitude de filhos em Deus. Homens e mulheres que em Deus cumprem o seu papel. Cumprem a nossa comissão. É para isso que nós estamos aqui. Olha, irmãos, uma igreja de vencedores tem lares vencedores. Uma igreja bem-sucedida tem lares bem-sucedidos. Pastor, mas como é que eu posso impedir que meu filho desviar-se? De fato, não temos muitas garantias. Filhos pródigos, às vezes, se levantam e querem herança antes da hora, e querem, às vezes, gastar o dinheiro, né, nas farras. Às vezes, os filhos cortam o coração dos pais. Isso é possível. Todavia, há uma promessa de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, ela vai se lembrar. E ainda que ela se desvie, ela vai voltar. Porque ela foi voltada, é uma semente que foi colocada dentro dela. Portanto, confia na promessa de Deus, amém, queridos? Confia no propósito de Deus. Esse é o lado do filho. Esse é o seu lado como filho. Se até agora você não tem feito isso, é hora de fazer. Pastor, mas é aquele lado de honrar também com as palavras. Nós somos ruins de palavra, não é verdade, irmão? Nós somos realmente ruins de palavra. Nós não temos muita capacidade expressiva, essa que é a verdade. Né? E na maioria das nossas famílias é difícil de um parente dar um beijo um no outro. Vou ser franco. É 1000 vezes mais fácil dar um beijo no irmão aqui do que dar um beijo no seu irmão carnal. Às vezes. Né? Pensa bem, como é que é na sua casa? É fácil dar um beijo no seu pai? Às vezes é embaraçoso, constrangedor. Eu conheço filhos que têm uma imensa dificuldade de dar um beijo na mãe. Talvez alguns estejam até me olhando agora. Não porque não ame. Honestamente, não porque não ame, mas por alguma razão, em algum momento, houve um bloqueio, um distanciamento, porque deveríamos ser o contrário, né? Quando nós mais precisamos de beijo, de abraço, é a hora que nós menos temos. Esse é que é o fato. E a hora que às vezes poderia ficar um pouquinho sem, é a hora que mais se tem, né? O que acontece? Quando a criança é pequenininha, ela quase não entende nada, né? A gente beija, cheira, morde, né? E ela vai crescendo. E quanto mais os anos passam, mais diminui. Até que quando chega ali pelos 12, 13 anos de idade, né, parece que os pais ficam constrangidos. E os filhos também não querem. Esse é que é o fato. Todos nós aqui fomos adolescentes um dia. Muitos de nós temos dificuldade de toque na própria família. Quem sabe hoje não é um dia bom para você tocar na sua mãe, né? Tocar dentro da igreja é um lugar de haver toque. Eu sei que o pecado, ele produz distanciamento, porque o pecado transformou o toque em lascívia, né? Em pureza, mas a igreja é lugar de pegar, de tocar, né? Observa, você não conversa sem passar a mão na pessoa, já percebeu isso? Sem tocar, né? Tem um irmão que não percebia isso, né? Até quando ele começou a conviver com ingleses, né? E americanos. E um dia o inglês perguntou para ele, por que você rela tanta mão em mim? Ele falou, porque eu gosto, né, de você, ele falou, né? E catou nele de novo, né? E você fica, e pega no braço, encosta, e dá um tapinha, e dá um murrinho, né? E não sei mais o que. Eles ficam extremamente, eles querem distância, eles ficam constrangidos. Né? Aproveita a facilidade da cultura, querido. Quebra isso. Essa é a nossa cultura. Você honra os seus pais quando você fala coisas boas para ele. E você honra os seus pais quando você ouve coisas que também não são tão boas e fica calado. Esse é o fato também. Porque às vezes os pais erram. E às vezes os pais falam que não deveriam falar. Ou falam da maneira que não é a melhor. Porque você sabe, pai e mãe, né, acha que tem direito de tudo. Né? Pai e mãe acha que pode falar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser e pronto. O que você faz nessa hora? Você fala, não é assim não. Só porque é pai e mãe. Nessa hora, toma a cruz e fica calado. Vai por mim, é a melhor coisa. Ou vai pela palavra. Fica calado, fica quieto, não diz nada. Esse é o lado do filho. Quantos querem honrar os seus pais hoje? Amém? E amanhã também. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Mas, e o lado das mães? Eu queria falar
das mães em particular. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 1 Timóteo 2, 15. Ser mãe é ser comissionada por Deus. Ser mãe é uma missão. Eu sei que isso é um chavão, né, um lugar comum, mas está na Bíblia. Eu sei que você já ouviu dezenas de pessoas dizendo isso. E não é minha intenção aqui falar para você uma dessas palavras piegas, né? Sabe aquela coisa que você vai encontrar demais em qualquer livro, música, falando das mães, aquela coisa chorosa, não. Mas é importante que cada mãe entenda o seu papel. Você tem um papel extremamente importante. Ter filho não é só uma obrigação social, né? Como alguns imaginam. Porque quando você é solteiro, né? Todo mundo fala, não vai casar não. Já arrumou namorado, vai casar, né? Depois que casa, o que fala? Não vai ter filho, não. Tem algum problema, né? Depois que tem um filho, eles falam, só um, acabou. Não vai ter dois, não? Não é verdade? Ficam a vida inteira nos cobrando. Ser mãe não é só responder essa cobrança social. Ser mãe é uma missão. Do mesmo jeito que outras missões são importantes. Vamos ler, né, 1 Timóteo 2,15. Olha o que diz. 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanece em fé e amor e santificação com bom senso. Todavia será preservada através da missão de mãe. Ser mãe é uma missão, ou seja, é um chamado de Deus, é uma comissão e vital para a edificação da igreja, e não vou nem falar aqui da sociedade, não vou nem falar da sua importância social, mas eu quero enfatizar só o lado espiritual hoje, da necessidade de termos mães que sejam mulheres de Deus, mães que sejam mulheres de Deus e que exerçam a maternidade na dependência do Espírito, segundo o poder de Deus. Há princípios para isso. Eu gostaria de usar Maria como exemplo. Maria é um exemplo máximo de mãe. Eu sei que nós crentes, né, evitamos de falar de Maria, né? Imagino que por causa da idolatria, então nós ficamos com medo de falar isso e algum crente achar que nós estamos autorizando a adorar Maria. Nós não adoramos ninguém, adoramos só a Deus, amém? Só o Senhor é Deus. Mas também não tente dizer que Maria não tem importância. Maria foi uma mulher de Deus. Se Abraão foi um homem de Deus, se Davi foi um homem de Deus, Maria também foi mulher de Deus. E Maria foi o cumprimento da primeira profecia da Bíblia. Lá em Gênesis 3,15 diz o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então veja bem, Maria foi o cumprimento da primeira profecia bíblica, está lá em Gênesis 3,15. Foi Deus que falou. Portanto, uma mulher usada por Deus, um instrumento de Deus. Agora, o que Maria realmente fez? Qual foi a obra dela? Maria não foi chamada como Moisés para edificar algo, né? Construir uma nação. Maria não foi chamada como muitos, como Josué para conquistar a terra prometida, ou como Samuel para estabelecer o reino, ou como Davi e Salomão para construir o templo, ou como Neemias para restaurar os muros, ou como Esdra, né, para reedificar Jerusalém. O que Maria fez? Maria não fez nenhum trabalho. Maria não realizou uma obra assim, vamos dizer, natural para Deus. Maria foi chamada para uma missão específica: ser mãe. Era a única mulher na Bíblia que você vai encontrar que nasceu literalmente para esse fim, foi chamada para isso, para ser mãe. Portanto, para nós é um exemplo, para cada mãe é um exemplo, porque esse foi o chamado dela. Mas não pense que esse chamado foi menor do que outros. Não tem ilusão de que isso foi menos importante do que o chamado de Esdras, de Neemias, de Moisés, de Davi, de Samuel, de Abraão, não. O meu objetivo, querida, é mostrar para as mães que ser mãe não é o fim, que não é algo que não é contado diante de Deus. Ultimamente parece que é contado que só quem faz coisa. Isso é um engano, não vamos cair nesses extremos. A Bíblia nos mostra claramente que
que as mães que são mães para Deus vão ter a recompensa. Pastor, eu sou homem, eu não sou mãe, o que eu tenho a ver com isso? Isso se aplica a você também. Isso se aplica à sua profissão. Se você é um profissional para Deus, vai ter recompensa diante de Deus. Muitos profissionais são só profissionais para ganhar dinheiro. Mas há outros que fazem por chamado de Deus e fazem com temor diante de Deus, com excelência, para Deus. Esses vão receber de Deus a recompensa também. Tudo que você fizer, faça para Deus. Portanto, aplique tudo isso, né, que eu estou falando para você aqui em outras áreas da sua vida. Hoje em dia nós vivemos uma época onde ser mãe é sinônimo de quê? De fim de carreira, né? O quê? Você vai ser mãe e vai destruir sua carreira? Ser mãe é sinônimo de atropelo, ser mãe é sinônimo de cansaço, é o fim da jornada, ou seja, só é mãe a mulher fracassada. É essa visão que o mundo quer passar. A mulher, né, que não deu conta de estudar, que não deu conta de fazer nada, a mulher que não deu conta de galgar posições na carreira, então as pessoas dizem, vai ser mãe, como se ser mãe fosse o pior. É isso que o mundo está passando. Sabe por que o mundo quer fazer isso? Porque o diabo quer destruir as próximas gerações de profetas. Por que o diabo está fazendo isso? Destruindo as próprias mães. Por que muitas mulheres abortam? Né? O pessoal tem falado muito de aborto ultimamente. Existem milhões de abortos acontecendo no mundo inteiro, mas você sabia que grande parte deles não é de mulheres solteiras que engravidaram sem perceber? Grandes partes são de mulheres casadas, que têm seu marido, que têm tudo, mas que julgam que já tem muitos filhos, ou então julgam que aquele filho vai atrapalhar financeiramente o casal ou a vida deles, e abortam, e acham que estão fazendo isso. Tudo bem, eu sou casado, eu tenho meu marido, posso fazer, e não percebe que estão cedendo a uma pressão do diabo, assim como o diabo tentou matar as criancinhas no tempo de Jesus, querendo matar Jesus, assim como o diabo tentou matar os bebês no dia de Moisés, querendo impedir que Moisés viesse. Hoje também tem acontecido o infanticídio. O diabo tem tentado matar criança para matar profetas das próximas gerações, se o Senhor não voltar. Ele faz isso no aborto, mas ele faz isso também colocando na cabeça da mãe que ela não tem que ser mãe. E se ela for mãe, então que ela vá trabalhar e coloque outra pessoa para cuidar dos filhos, mas que o filho jamais tenha a prioridade. Essa é a estratégia que o diabo tem tido para destruir essa geração e as próximas gerações. Filhos que não vão refletir a realidade dos pais. Filhos educados pela empregada, pela televisão, filhos educados pelo vizinho, filhos educados por outros. Mas filhos que não tiveram uma transmissão de um gene espiritual. Não tiveram uma transmissão de herança em Deus. Por quê? Porque muitas mães estão encarando isso como sendo algo natural, sem importância. Estão se esquecendo que isso é comissão de Deus. Como disse Timóteo, se Deus fez você mulher, não foi por acaso. Se Deus deu para você um marido, não foi por acaso. Nem toda mulher vai ser mãe, porque também nem toda mulher vai se casar. Mas aquelas que se casam e têm filhos, saiba que ter filhos é uma comissão diante de Deus. E nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, por esse chamado espiritual. Pastor, por que você está falando isso, pastor? Para que a gente possa instruir outros. Para que você possa instruir mães mais novas. Para que mudemos a mentalidade. Mudar a mentalidade é algo difícil. Você tem que falar muitas vezes. Ser mãe não é algo secundário, querido. Mas também não quero ficar aqui elogiando as mães, né? Porque é dia das mães. Eu só quero falar para você como Deus vê. Maria, para nós é um exemplo. Eu gostaria de dedicar um pouco mais. E é bom enfatizar isso. Nós não adoramos Maria. Nós não cremos que Maria é igual a Deus, nem cremos que ela é mãe de Deus. É importante frisar isso. Mas ela teve um chamado especial. E para nós é exemplo de mulher de Deus. Santa. Mas não santa no sentido católico do termo. Santa no sentido de estar no céu intercedendo por nós. Não. Santa no sentido de ser alguém de fato irrepreensível, de ser modelo para todas as mulheres que são mulheres de Deus. Assim como ela respondeu a Deus, nós também temos que responder ao Senhor nos nossos dias. Vou falar algumas características dessa que teve o chamado para ser mãe. Se você quer responder o chamado de ser mãe de acordo com o padrão de Deus, primeiro princípio, deve negar-se a si mesmo.
deve negar-se a si mesma. Você consegue imaginar a situação de Maria? Um belo dia, um anjo aparece para ela e fala: olha, agraciada, bem-aventurada, favorecida, você vai ter um filho. Você consegue imaginar a cena? A Bíblia não fala quantos anos ela tinha, mas eu imagino que ela era jovenzinha, jovem, né? Talvez 19, 20 anos de idade. Vivia no interior de Israel, Belém, cidadezinha que era uma aldeia. Todo mundo conhecia todo mundo. Ela noiva, e de repente Deus fala: você vai ficar grávida. E qual que é a reação dela? Mas grávida? Eu não conheço homem nenhum, eu não sou casada. Vai ser de José? E o anjo fala: não, vai ser do Espírito Santo. Você consegue imaginar Maria explicando a barriga crescendo para os vizinhos? Isso aqui foi o Espírito Santo que fez. Vocês estão pensando que isso aqui é coisa humana, mas não é. Vocês vão ver quando ele nascer. Vai nascer um filho de Deus aqui. Aí eu falo: tá bom, Espírito Santo, né? Vou esperar nascer então. Aí nasce o menino igual a qualquer outro menino. Aí o pessoal fala: olha lá, o filho do Espírito Santo. Você acha que foi fácil para Maria isso? Hoje, né, já seria embaraçoso. Né? Hoje, quando vivemos numa sociedade permissiva, um ambiente onde ninguém se escandaliza mais com a mãe solteira, hoje já seria algo embaraçoso. Enquanto mais naquela época, onde as mães solteiras eram apedrejadas. Quanto mais naquela época, onde a vergonha para a família seria inominável. Todavia, qual foi a postura de Maria? Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Não faça o que eu quero, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Se tu queres isso de mim, é isso que eu vou fazer. Você fala: pastor, mas eu tenho que fazer isso? Maria teve que renunciar no aspecto, você tem que renunciar em outros. Eu já encontrei mães que falam isso: pastor, eu renunciei carreira, renunciei tudo por causa desse menino. Agora é isso que eu tenho em troca. Querido, não faça para o seu filho, faça para Deus. Não cobre do seu filho, fale com Deus a esse respeito. Diga para o Senhor, fala: Senhor, eu neguei a mim mesmo. Eu renunciei tudo para ter essa criança, para cuidar dessa criança. Portanto, do Senhor eu reivindico o fruto. Não cobre isso do seu filho. É impossível pagar os 9 meses de hospedagem que ele teve aí na sua barriga. É impossível. Quanto seria diário? Respirando o seu ar, comendo a sua comida, circulando o seu sangue, ainda sem contar o desconforto, né? Tamanho para dormir, os inchaços, o peso que aumenta, sem contar toda a dificuldade na hora do parto, né? Ainda mais quando é normal, mesmo quando é cesárea, tem todo o risco de vida, uma hospedagem cara. Não cobre isso do seu filho, ninguém dá conta de pagar isso. É impossível pagar isso. Pastor, mas ele deveria pelo menos reconhecer isso. Faça para Deus. É do Senhor que você vai receber a recompensa. Amém, queridos? A gente fala que toda mãe ama o poder sacrificar. É verdade. Mas quantas fazem isso com abnegação genuína, com paciência genuína? Quantos de nós, né, depois de noite sem dormir, já não estamos chutando balde, né, chutando qualquer um que aparece, já estamos achando que é um sacrifício grande demais? Faça para Deus. Entrega para o Senhor. Seus filhos estão criados, entrega para o Senhor cada noite mal dormida. Entrega para o Senhor cada dificuldade. Você fala: Deus, está diante do Senhor. Eu fiz para ti, eu consagro ao Senhor. Porque é uma missão. Entende, queridos? Só podemos cumprir o chamado de Deus pelo poder do Espírito Santo. Abre Lucas 1, verso 35. Lucas 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A única maneira de cumprir o chamado de Deus, mesmo de ser mãe, é pelo poder do Espírito Santo. Se você quer ser uma mãe usada por Deus, você precisa buscar de Deus em oração. As mães têm que aprender a orar pelos seus filhos, para que os seus filhos sejam a próxima geração que vai levar a tocha da fé adiante. Você foi chamado por Deus para isso. Agora, isso não vai acontecer só pelo seu zelo natural, pelo seu esforço natural. Tem que haver o poder do Espírito. Por um lado, Maria foi submissa a Deus: que se cumpra em mim, conforme a tua vontade. Isso é ótimo. Submissão é bom.
mas a submissão em si mesma não produz nada. A submissão é só um meio, um canal. O que produz mesmo alguma coisa é o poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para tudo. Você precisa do poder de Deus para poder aconselhar, poder liderar, poder comandar alguma coisa, mas também precisa do poder do Espírito para ensinar o teu filho, para disciplinar o seu filho, para trabalhar na tua empresa, para poder vender, para prosperar. Nós dependemos do Senhor em tudo. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É nada, é impossível educar uma criança a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você ora pelo seu filho? Você ora pelo futuro marido da tua filha? Você ora pelo futuro esposa da tua filha? Para que Deus abençoe, para que Deus livre, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus trabalhe o caráter, a formação. Você é intercessora do teu filho? Ou tudo é feito na força do braço, pela tua capacidade? Deus nos deu essa missão, mas também nos deixou um auxiliador, um ajudador, um guia, que é o Espírito Santo. Mas nós, nesta missão, temos que depender dele. É impossível você fazer algo se não for pelo poder de Deus, querido. Precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. Mas muito nós achamos que o Espírito Santo é algo só para o louvor aqui, né, no domingo à noite. Não tem nada a ver com a sua vida como mãe. Tem tudo a ver. Sem mim nada podeis fazer. Para a gente encerrar, além dessas características, Maria foi um exemplo também como mãe. Em outras características. Eu queria ler com você algumas delas. Uma característica: Maria foi protetora, mas não foi super protetora. Abre lá em Lucas, capítulo 2. Olha o verso 41. Lucas 2, 41. Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Peraí, você consegue se imaginar viajando de Jerusalém com o menino, e você vai embora e nem nota se o menino está indo embora ou não? Alguém pode dizer, né? Eu acho que José e Maria eram meio relapsos com esse menino. Eu acho que ele não cuidava direito. Pois foram embora e largaram o menino para trás. Olha o que diz. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia. Um dia de viagem. Se fosse hoje, um dia dá para chegar quase lá no Japão, né? Um dia de viagem. Então, passaram a procurar e perceberam, será que Jesus está lançando direitinho, né? Foram procurar Jesus, né? Entre os parentes e os conhecidos. E não encontraram. Eu imagino o pânico dos dois, né? Imagina o pânico. A festa de Jerusalém, irmãos, todo Israel subia. Jerusalém, durante a festa, talvez acumulasse lá umas 3 milhões de pessoas. Era um negócio assim, impressionante que acontecia. A Bíblia fala que eles cuidavam de Jesus, mas eles não eram super protetores. Sabe, uma das grandes lições que uma mãe tem que aprender é saber a hora de liberar o seu filho. Liberar o seu filho. Muitas mães colocam proteções demais ao redor, e tudo em excesso faz mal. É claro que você vai tampar os buracos da tomada para ele não tomar choque. É claro que você vai criar, sabe, na sua casa um ambiente que tenha um mínimo de risco possível. Mas não tente impedir que ele leve seus tombos. Esses tombos são necessários. Não tente impedir que ele arranhe o seu joelho, porque ele vai ter que arranhar mesmo. Ensine-o, né? Isso tanto o homem quanto a mulher, né? A serem pessoas independentes. Sabe, pessoas que vão até você, mas que têm iniciativa e tomam decisão. Isso é fundamental. O que nós vemos hoje em dia, por causa da violência, né, que existe, por causa da situação difícil do nosso país hoje, é que muitas mães, com receio, têm criado seus filhos numa redoma,
e não os estão capacitando para enfrentar a vida. Hoje nós vemos jovens de 20 e poucos anos que não são capazes de tirar o seu RG sozinho. São pessoas sem atitude, sem iniciativas e medrosas. Não fazem nada sozinhos. Presta atenção. Você tem um chamado de Deus, lembra? Você foi comissionada por Deus. Ser mãe é um chamado que envolve compromisso e que envolve recompensa. Seja fiel ao seu chamado. Se o propósito é apresentar o filho adulto, queridos, maduro, homem e mulher de Deus diante do Senhor. Vamos lá, João 19, verso 25. Maria esteve com Jesus até o fim. Isso aqui é uma coisa interessante a respeito das mães. Os discípulos largaram, né? Você vê, na hora H, aqueles discípulos, os 12 saíram correndo, foram embora. Não é? Na hora H não ficou ninguém com ele. E os parentes que estavam com ele, só teve um que ficou com ele até o fim. Foi Maria. De fato, foi a única que foi do começo ao fim da história. A mãe. Ser mãe é um ministério que não se encerra quando o filho se casa. Muitos pais têm lavado as mãos, agora casou, acabou. Não, agora casou, aumentou o número de filhos. Na verdade não acaba a sua responsabilidade de mãe num casamento. Eu sei que alguns falam, eu queria tanto me livrar desse peso, né? Os filhos estão casados, né? Não tente se livrar disso. A missão é até o fim. A missão não acaba. Não é por 20 anos, 25, 30 anos. Essa missão não acaba. É como a missão de ser pastor, não acaba. É até morrer. Eu vou morrer sendo pastor, não tem retorno mais, não dá para desungir. Não tem mais opção. Uma vez que você teve um filho, tem dia de começar, mas o dia de acabar não tem. Vai até o fim da vida. Entende, querido? João 19, verso 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Junto à cruz estava a mãe de Jesus. E a irmã dela, e Maria, a mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao seu discípulo, eis aí a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. É interessante também que Jesus, lá na cruz, não mandou providenciar nada para os discípulos. Lá na cruz, ele não se preocupou em fazer nada. A única preocupação de Jesus na cruz foi de honrar a sua mãe. Os historiadores, os teólogos são unânimes em dizer que José já havia falecido. José deve ter falecido na infância de Jesus. E que, na verdade, Maria ficou só, viúva. E por isso ela estava só ali. E por isso que Jesus disse para o discípulo que estava com ela, que todos concordam que era João, e disse para ele, João, olha aí tua mãe, mulher, olha aí o teu filho agora. E falou para o discípulo, cuida dela para mim, em outras palavras. Ou seja, é nítido que Jesus, como filho mais velho, porque sabe que Jesus não teve outro antes dele, né? Apesar de que não era filho único, Jesus, como filho mais velho, ele tinha encargo até na hora da morte, para cuidar dos pais. Se Jesus foi assim, até na cruz ele se preocupou, quanto mais nós. Por isso hoje, querido, é um dia de nós renovarmos os nossos compromissos com as nossas mães. Porque Jesus fez isso até no último momento, até no último instante. Como é que está o teu compromisso com a tua mãe? Como é que está o teu compromisso com os teus pais? Tem delegado para outro? Tem passado para outros? No meio de tantos filhos, de tantos irmãos, presta atenção, querido. Talvez você não tenha condição de estar com ela mais todos os dias, 3 vezes ao dia, e nem é necessário ainda que as mães queiram, né? Mas você tem um compromisso de sustentá-la, de honrar. Se você não sustenta, a desonra para ela é muito maior para você. Existem muitos motivos de prosperidade. Dízimo prospera. Trabalhar com honestidade e zelo prospera. Fazer como se fosse para Deus prospera. Mas tem uma coisa que prospera e quase ninguém sabe. Prospera quando você semeia na vida dos seus próprios pais.
Isso é muita bênção. Porque semear nos pais é semear em si mesmo. Para quem que vai ficar a herança depois, no final de contas? Quando você cuida dos seus pais, você pode ter certeza, Deus muito mais vai estar cuidando de você. Você é grato a Deus pelo seu chamado? Você compreendeu que você tem um chamado de Deus? Amém, queridos? Amém? Temos muitas mães que talvez no seu último esteja dizendo, pastor, eu entendo que eu tenho um chamado e que Deus me deu uma missão. E eu entendo a minha missão. Mas eu me sinto cansada. E muitas vezes você não sabe porquê e busca respostas. Quem sabe numa medida ou noutra, você, mãe, também tem se sentido ferida. E você às vezes tampa isso, esconde, porque você não se permite ficar ferido com seu filho. Não posso, eu sou mãe. Mães não ficam feridas, mães não se magoam, mães são mulheres extraordinárias e perfeitas. Como é que eu posso conceber que eu posso estar chateado com meu filho? Não, de forma nenhuma. Mas presta atenção, hoje é dia de reconciliação, querido. Mas só a reconciliação se você tiver coragem de assumir que você é gente. Você é mãe, mas é gente. E como gente, você se fere. E essas feridas vão se acumulando. Mesmo que você vai tampando, você vai ocultando, você vai querendo ou não, uma hora ou outra, elas afloram. Pastor, eu não consigo ver isso. Existem vários sinais que é possível evidenciar essas feridas. Sinais de um coração ferido. Sinais de que tem algo errado. Uns numa medida maior, outros numa medida menor. Mas eu quero mostrar para você apenas alguns rápidos sinais de que seu coração pode estar magoado, de que seu coração pode estar entristecido. Na verdade, nós damos outros nomes, né? Nós arrumamos outro nome. Não estou magoado, não, estou apenas triste, chateada. Não, eu apenas fiquei um pouco triste com essa história, mas decepcionado nunca. Você nunca me decepciona, meu filho. Isso é um engano. Isso é um engano. Deu o nome certo. Primeiro sinal de um coração ferido. O primeiro sinal é bloqueio, indiferença. Mães que já desistiram. Não tem mais jeito, não vai mudar mais. Não, ele não vai se tornar aquela pessoa que eu sonhei, que eu imaginei que ele seria. Não, ele não vai se tornar alguém na vida. Não, já desisti disso. Agora eu vou entregar na mão de Deus. Já ouviu essa frase? Vou entregar na mão de Deus agora. Seja o que Deus quiser. Porque eu mesmo já não consigo querer mais nada. Cansou a alma. Alguém fala, pastor, mas isso não pode acontecer? Pode, mas é um sinal de um coração ferido. Hoje Deus quer reconciliar você, querido. Hoje Deus quer reconciliar você com a sua casa. Hoje Deus quer converter o seu coração aos seus filhos e o coração dos seus filhos a você. Admitir que existem feridas é o primeiro passo para termos restauração e cura. E cura. Algumas admitem isso. Não desista. Desistir, essa coisa de entrego para Deus, isso é um sinal de um coração ferido. Quem está ferido que é assim. Quem está ferido que se cansa porque não quer se ferir mais. Mas hoje é dia de reconciliação. O segundo sinal, perda da espontaneidade. Isso é um sinal de ferida. Sutil, é bem sutil, mas é. No decorrer dos anos, quando era pequeno, era beijinho para cá, beijinho para lá, é beijinho o tempo inteiro, né? Quanto mais cresce, mais frio vai ficando. Isso às vezes é culpa do filho, né? Não é só dos pais. Às vezes o filho é que não quer demonstração de afeto, né? Público. Isso também fere. Mas às vezes são os pais também que vão ficando longe e chega uma hora que fica embaraçoso chegar e dar um beijo no menino. Chega uma hora que parece que não tem mais liberdade de fazer isso. Perdeu a espontaneidade no relacionamento. É pai, é mãe,
são filhos, mas por incrível que pareça, não tem mais aquela liberdade do beijo, aquela liberdade do toque, do abraço, porque já há muito tempo que as expressões de afeto desapareceram da sua casa. Há muito tempo que aquela espontaneidade para beijar, para abraçar, para deitar no colo, sumiu. Por que sumiu? Por que desapareceu? As pequenas feridas, no decorrer dos dias, vão aumentando, e produzindo essa perda de espontaneidade. Mas hoje, Deus quer fazer algo tremendo, querido. Amém? Deus quer fazer um milagre. Eu não quero dizer para você eu quero dizer para você que você não está aqui por uma mera cerimônia. Mas Deus quer fazer uma mudança. Corações se converterão, diz a palavra. Nós não nos convertemos só a Deus, nós nos convertemos uns aos outros. Outro sinal: silêncio. Silêncio. Quantas casas ficaram tão silenciosas? Tão silenciosas. Silêncio é sinal de ressentimento que se aprofundou. Eu sei que isso é mais comum com o pai, né? Não é muito comum encontrar a mãe silenciosa, não é verdade? Na verdade, mãe tem outra característica. Normalmente, silêncio é coisa de homem, né? Homens feridos, homens magoados, homens desiludidos, homens decepcionados. Vão se calando cada vez mais. Mas sabe, essa característica tem passado para mulheres também. Às vezes, filhos ferem tanto que o resultado é uma sensação de prostração, quase abandono. E você vem se clausurando dentro de si, a sua alma vai se fechando. E, querido, hoje é dia de você romper cadeias. Hoje é dia da bênção de Deus fluir de novo no teu interior, como mãe, como pai. Outro sinal que existe feridas, palavras duras. Palavras ríspidas. Às vezes você nem quer falar com dureza. Às vezes você fica se martirizando. Por que eu falei assim, meu Deus? Mas saiu sem querer. Sabe aquelas palavras que saem sem querer? Sabe aquelas palavras que você falou, mas depois falou, meu Deus, eu não devia ter falado nada disso. Por que eu fui tão duro, tão áspero? Isso tudo é sinal de feridas. Palavras que saem involuntariamente, que ferem. É ferida, lá dentro. Alguma coisa está doendo. Alguma desilusão, alguma decepção, alguma ofensa. Sabe que esses sinais aqui não servem só para você em relação ao seu filho. Eles servem em relação a tudo na vida. Em relação a qualquer relacionamento. Você pode perceber esses sinais. Mas uma vez que detectamos, precisamos de reconciliação. Precisamos do dia do perdão. Hoje é uma oportunidade de Deus neste lugar. É o dia da reconciliação. Talvez, né, os irmãos estão ouvindo agora dizendo, puxa vida, pastor, eu estou vendo tudo isso com relação ao meu marido. Pois quem sabe talvez aqui não seja um dia de reconciliação, né, de cônjuge. Não permita que a sua vida se torne uma clausura e você se feche para o relacionamento, para a intimidade, para correr risco. Não permita isso, querido. Não permita isso. Toma a decisão de dizer, a minha casa terá liberdade. Haverá espontaneidade, haverá palavra de vida, haverá carinho. Haverá firmeza, haverá direção, porque eu sou mãe. Mas haverá também perdão. Haverá reconciliação. Porque esse é o caminho de Deus. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos dizem amém? Amém? Agora, para encerrar, um último sinal, um distanciamento, um isolamento. Esse é o sinal de que a coisa ficou muito grave. A ferida ficou muito profunda.
Quando alguém quer ficar sozinho, diz, não, me deixa em paz, eu quero ficar sozinho, não encosta em mim, não, quando chega perto de mim, não. Isso é um sinal de que a coisa chegou a um nível profundo. Que o sentimento tornou-se agora consciente. E às vezes até está insuportável. Você nem consegue, não consegue mais carregá-lo mais, de tão desconfortável que se tornou. Mas ainda que tenha chegado nesse nível, é possível haver reconciliação diante de Deus. Quais são os passos da reconciliação? Quais são os passos para a reconciliação? Primeiro passo, precisamos de reconhecer as feridas. E temos que querer a mudança. Porque se você não quiser, nem Deus pode fazer. Porque Ele te deu o livre-arbítrio. A decisão é tua. Mas a missão também foi colocada em tuas mãos. Você percebe algum desses sinais? A espontaneidade diminuiu ao decorrer dos anos. Os carinhos ficaram distantes. Você percebe isso, querido? Filhos, você consegue perceber algum desses sinais na sua mão? Da sua mãe? De que você entristeceu, de que você amagoou, de que de alguma forma elas foram feridas por causa de uma atitude sua. O segundo passo é o arrependimento, diz a Bíblia. Dê um nome para as coisas, querido. Por isso, eu gostaria que você, querido, pudesse, nessa noite, fazer uma oração de reconciliação. Sabe, normalmente, no dia como esse, né, o Dia das Mães, nós comemoramos, nós festejamos, trocamos presentes, mas não paramos para olhar como estamos no nosso chamado, na nossa missão de mãe, na nossa missão de filhos. Quantos de nós não ferimos e deixamos de honrar os nossos pais, deixamos de honrar a nossa mãe? E deixa eu te falar, querido, essas feridas são feridas da alma. Elas não são curadas com um presente numa embalagem bonita. Se alguns filhos chegam aos seus 20 e poucos anos incapazes de tirarem o seu próprio RG, outros chegam aos 40, 50, 60 anos incapazes de assumir a sua responsabilidade de filho diante de Deus e pedir perdão pelas feridas, por não ter honrado os seus pais, por não ter respeitado, por não ter cumprido a palavra de Deus. A gente pode maquiar e falar de bênção e falar de prosperidade, a gente pode celebrar, fazer festas, mas Deus é onisciente, é um Deus que conhece e sabe todas as coisas. E sabe o que é duro? Que Deus, Ele é justo. 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 Santo. 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 Cabe a nós, querido, reconhecermos isso. A palavra do Senhor diz que Ele bate, bate, bate. Talvez hoje foi mais uma oportunidade do Espírito Santo de Deus, que o Senhor disse: eu vos deixarei o meu Espírito para te guiar, para te direcionar, para te guardar, para te orientar. Hoje foi mais uma vez que o Espírito Santo de Deus está te dando essa oportunidade de você ouvir a voz do Espírito e assumir a tua posição como filho e assumir a tua posição como mães. Se reconciliar.
Porque a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor nos ensina, que não adianta nós trazermos a nossa oferta diante do altar de Deus. Trazermos a nossa oferta de louvor e de adoração. Se não temos honrado a Deus através dos nossos pais. Fazemos sacrifícios, fazemos um monte de coisa. Ah, pastor, mas nós estamos na época da graça. Deus não mudou. Ele é justo, justo, justo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não utilize a graça para justificar a nossa falta de coragem, muitas vezes, de dizer, de pedir perdão, de se reconciliar, de assumir o nosso papel como filhos, de a partir de hoje decidir honrar os nossos pais, a mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Pastor, mas você não conhece a minha história. Nós não fazemos para nós fazemos para Deus. Tem filhos que não merecem as noites mal dormidas. Tem filhos que não merecem todas as vezes que a mãe deu o maior bife para ele. Mas sabe o que acontece? Nessa missão, nós não fazemos pelos filhos. Nós fazemos para honrar, porque nós amamos a Deus. E a nossa recompensa vem dele. Não importa o quanto ele merece ou o quanto ele não merece. A sua recompensa vem de Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é quem nos sustenta. É Ele quem supre as nossas mesas. Ah, pastor, mas você não sabe o que a minha mãe fez. Faça para Deus. Minha mãe não merece ser honrada, minha mãe. Faça para Deus. Toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Porque se você vai buscar justiça, se você vai buscar merecimento, olha para você. Olha para nós mesmos. Se coloca diante de um Deus que é justo, justo e justo. E diz, quem merece mais? O Senhor é quem nos justifica. Não é a nossa força do braço, não é o que fizemos, mas é o nosso coração diante dele. Hoje, querido, hoje, eu não quero trazer para você uma palavra de festa, de alegria, de celebração. Eu não quero colocar diante de você mais um presente embrulhado num papel bonito. Eu quero trazer para você hoje o presente de Deus. Presente de Deus, que é para toda a vida. A tua vida diante do altar de Deus, como filho e como mãe, com a missão que nós recebemos, que hoje nós possamos nos reconciliar e confessar diante de Deus. Nós, muitas vezes temos errado, com atitudes erradas, com palavras ríspidas, com atitudes e comportamentos errados, e temos nos deixado levar, destruir os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos não são transparentes, muitas vezes nem dentro da própria casa. Temos sentimentos e nos deixamos nutrir por sentimentos errados e não pedimos perdão, primeiro a Deus, e nos reconciliarmos com Ele, e Deus restaurará a tua aliança familiar. Se nós defendemos a bandeira da família, esse é o caminho da restauração. Se coloca diante de Deus, vamos ficar em pé. Amém, queridos? Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. E deixar o Espírito de Deus ministrar
no teu coração. Que você possa sondar o teu coração. E se você sente que hoje Deus está te dando a oportunidade de restaurar, de renovar a tua força, curar feridas que talvez você nem saiba, que talvez você não vinha buscando respostas, que hoje você possa colocar. Eu quero orar com você, nós colocarmos diante do altar de Deus, cada uma dessas vidas, cada uma dessas mães aqui. Nós queremos orar pelas mães, queremos abençoar as mães, mas queremos que nós também como filho, oremos pelas nossas mães, pela autoridade que foi constituída por Deus sobre as nossas vidas, que são os nossos pais. Hoje é a oportunidade de restaurarmos isso. Amém, queridos? Amém? Quero orar por você, que é mãe. E eu queria pedir para você, que é mãe, e gostaria de colocar diante de Deus a tua missão, a tua vida. Hoje, o presente de Deus é que você esteja diante do altar do Senhor. Amém? Então eu queria aqui orar por você. Eu gostaria de pedir para que você que é mãe, viesse aqui à frente. Os pastores vamos orar por você. Amém? Gostaria de que você venha renovar esta aliança com o Senhor. Amém? Nós vamos fazer essa... E você que é filho e hoje está aqui, e você tem o privilégio do sua mãe estar aqui, você sentir de Deus e quer restaurar, pedir perdão por estas feridas, por atitudes, por palavras. Esse é o maior presente que você pode dar. Amém? Para os seus pais. Esse é o maior presente que você pode entregar para o Senhor hoje. Que você possa fazer isso hoje em nome de Jesus. Amém?